irmãos da Igreja Batista Moriá e amigos que nos assistem nesta manhã. Convido a todos neste momento para juntos participarmos de mais uma escola bíblica dominical. Quero ler para os irmãos Deuteronômio 32, 2 versículos, que é um cântico de Moisés, e é um convite também para ouvirmos a palavra de Deus, que diz assim: Escutem os céus, eu falarei, ouça, ó terra, as palavras da minha boca, que o meu ensino caia como chuva, e as minhas palavras desçam como orvalho, como chuva branda sobre o pasto novo, como garoa sobre tenras plantas. A chuva branda, ela tem um efeito muito bom sobre as plantas, sobre o solo. Então, que nesta manhã, o ensino da palavra de Deus também caia em nossos corações como chuva branda e que a palavra de Deus produza o efeito maravilhoso que só ela pode produzir em nossas vidas. Amém? Um ótimo culto para todos nós. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos, porque o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua misericórdia de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive e para sempre. Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive e para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Oh, Dia, amados irmãos da Igreja Batista Moriá, vamos ao desafio de hoje, que é uma alegria grande. O Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. O povo de Deus celebra sim. É uma grande festa, mas é ao Deus Criador e sustentador de todas as coisas. E este entendimento vem por obra do Espírito Santo. Que Deus seja louvado sempre. Vamos orar. Deus e Pai, nesta manhã gloriosa, nós te louvamos pela tua santa palavra, que ela nos ensina, que ela nos traz para o prumo, para a verdade, para aquilo que vai durar para sempre. E o nosso pedido, Deus, é que haja uma chuva de quebrantamento nesta terra, no nosso país,
uma chuva do teu amor, do teu perdão sobre todas as pessoas, porque aqui é conclamado que todos louvem o teu nome, que cantem ao Senhor e que seja assim, muitos sejam salvos, Senhor. Obrigada por tudo, cuida de nós, nos abençoa no dia, dá-nos força e coragem para vencer todas as coisas, Senhor, e que possamos honrar e glorificar o teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. O que darei a Cristo que se entregou por mim? Como hei de meu amor mostrar a quem me amou assim? Darei minha alma a Cristo e alegre entregarei o meu futuro em suas mãos e nada temerei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas sumiço, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Bom dia, queridos irmãos, amigos da Igreja Batista Moriá. Mais um domingo nós estamos aqui para aprender com os personagens bíblicos. E hoje a personagem que vamos estudar é a mulher de Jó. Eu escolhi um personagem feminino hoje propositalmente porque nós estamos aí às vésperas da comemoração do Dia Internacional da Mulher, o dia 8 de março, estabelecido pela Organização das Nações Unidas. E ao longo desses domingos todos que nós temos estudado os personagens bíblicos, nós já estudamos muitas mulheres. Talvez você, assim como eu, tenha se identificado com algumas delas, né? Nós estudamos mulheres anônimas, estudamos algumas famosas, esposas de homens importantes, algumas ricas, outras pobres. Estudamos mulheres judias, mulheres estrangeiras, aquelas também trabalhadoras e servas, mulheres empreendedoras, algumas formosas e belas, outras amargas, tristes, né? Algumas mães de muitos filhos, outras estéreis. Estudamos viúvas, idosas, jovens, enfermas, sadias, mulheres de família, prostitutas, a primeira mãe do mundo e também a mãe do nosso Salvador Jesus Cristo. Nós temos aprendido muito com essas personagens e também temos aprendido muito com muitas mulheres que Deus coloca em nossas vidas. Você pode se lembrar nesse momento o nome de uma mulher que tenha sido importante para a sua vida e fez diferença para você? Se você pode lembrar o nome desta mulher, agradeça a Deus pela vida dela, pelo que ela é, pelo que ela foi para você. Coloque a vida dessa mulher diante do Senhor ou, se ela não estiver mais presente, agradeça ao Senhor por Ele ter presenteado você com a vida dessa mulher. Hoje, além dessa data comemorativa 8 de março, nós também comemoramos o Dia da Esposa do Pastor.
E a nossa igreja é muito abençoada, porque nós temos pastores que têm as suas respectivas esposas e nós queremos agradecer também a Deus pela vida delas. Vamos agradecer pela vida da irmã Iracema, esposa do pastor Elias, a irmã Zilda, que é a esposa do pastor Edson, a irmã Valéria, que é a esposa do pastor Cerqueira, e a irmã Léa, que é a esposa do pastor Wilson. Que Deus abençoe ricamente as suas vidas. Pensando então na nossa personagem de hoje, que é a mulher de Jó, a sua história está relatada no livro de Jó, que é um dos livros poéticos ou livros de sabedoria do Velho Testamento. O seu nome não é citado na Bíblia, mas a tradição diz que o seu nome era Citis, uma mulher árabe, a mulher de Jó. Ela vivia no Oriente, na terra de Uz, ao leste de Canaã, por volta de 2000 anos antes de Cristo. Seu marido, Jó, era um homem temente a Deus e íntegro. Era extremamente rico, ele era o maior de todos os homens que viviam no Oriente, o mais rico, o mais importante. Ele tinha muitas propriedades, milhares de gados e ovelhas, camelos, bois, jumentas e também muitíssimos servos ao seu serviço. Ele era respeitado por toda a comunidade, pelos seus amigos e também pela família. Na condição de esposa deste homem nobre, essa mulher, que não sabemos o nome, era riquíssima e ela ajudava na administração da casa, dos servos domésticos e além de ser uma pessoa importante aí, promovendo a unidade familiar. Ela era mãe de 7 filhos homens e 3 filhas mulheres. Os seus 10 filhos se davam muito bem, o sonho de toda mãe, né, que os seus filhos se deem muito bem. Eles tinham um ótimo relacionamento, eles se encontravam frequentemente para se confraternizarem, para comerem e beberem juntos. Nos finais dos ciclos de encontros que esses irmãos realizavam, era comum então que Jó, o pai, oferecesse holocaustos a fim de expiar os pecados dos seus filhos. Mas acontece que essa mulher, ela sofreu uma perda muito grande. Todos os seus filhos morreram em um mesmo evento, estavam todos juntos numa casa, na casa do irmão mais velho, quando de repente veio um vento muito forte, um vento muito grande do deserto e derrubou a casa inteira e aqueles escombros caíram sobre aquelas pessoas, sobre aqueles filhos dela, os 10 filhos, e todos morreram. Mas antes ainda dessa notícia terrível, a família havia recebido a notícia de que haviam morrido também todo o gado, todos aqueles bois, ovelhas, camelos, jumentas e também os empregados, que eram muitos. Agora, aquela mulher que era reconhecida por sua família próspera, ela estava sem filhos, sem propriedades e com o marido falido. E como se não bastasse tudo isso, de repente, sem ela ter qualquer ideia do que pudesse estar acontecendo, o seu marido aparece com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Essas feridas eram tão terríveis que ele precisava usar um caco de vidro, de louça, para poder se coçar. E o estado dele era tão deplorável, o estado do seu marido era tão deplorável que ele estava jogado às cinzas. Essa mulher, que havia se casado com um homem nobre, agora passa a conviver com um homem com sintomas repugnantes e dolorosos. A vida confortável da mulher de Jó foi abalada quando seu esposo foi atingido por intenso sofrimento. E é nesse momento que ela fala a única expressão registrada no livro de Jó. É a única fala dela, que está no capítulo 2, no versículo 9. Após presenciar todas as perdas que ele sofrera e agora esse enorme sofrimento no seu corpo, ela diz assim: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Embora ela não soubesse, ela estava propondo a Jó que fizesse exatamente aquilo que Satanás tinha em seu plano.
que ele, Jó, blasfemasse contra Deus. Acontece que no propósito de Deus estava a permissão, num acordo feito com Satanás, de que seu marido iria sofrer muitas perdas e muita dor no corpo, mas ele não perderia a sua vida e ele não perderia a fé em Deus e nem a sua integridade. Ao longo do livro de Jó, a mulher não faz mais nenhum comentário, nada. No capítulo 19, no versículo 17, Jó faz uma referência à sua mulher, quando ele diz que o seu hálito era intolerável para a sua mulher. No desfecho da história, no último capítulo do livro de Jó, no capítulo 42, quando Deus restaura tudo o que Jó havia perdido e muito mais, o autor relata que Jó teve outros 7 filhos e outras 3 filhas que eram ainda mais formosas de todos os tempos. Há algumas especulações do que teria acontecido com a mulher de Jó após a sua fala criticando o marido. Algumas histórias contam que ela teria morrido ou que ela o teria deixado, mas a Bíblia não deixa qualquer indício de que a mulher de Jó o teria abandonado ou que ele tenha se casado com outra pessoa. É justo considerar, então, que aquela mulher ao final da história, no capítulo 42, teria sido então a mesma mulher que estava com ele desde o início. É bem provável que ao final dessa história, assim como Jó entendeu o propósito de Deus para sua vida, é muito provável que essa mulher também tenha aprendido muito com aquele sofrimento que recaiu sobre a sua casa e de alguma forma ela foi abençoada. Então agora vamos às lições que aprendemos com a mulher de Jó. A primeira lição é que podemos expressar a nossa revolta. Deus entende. O texto diz: então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Jó 2:9. O sofrimento que foi imputado a Jó impactou diretamente a vida dessa mulher. Ela tinha uma condição social importante. Ela tinha 10 filhos, ela vivia uma vida estável. Porém, ela não se queixou quando ela recebeu a informação de que o gado havia morrido, de que os empregados haviam morrido. Até mesmo quando seus filhos haviam morrido, ela não expressou qualquer sentimento, não há registro. Há apenas o registro de Jó, que ele diz assim, ao saber da morte, né, de que tinha perdido tudo. O discurso de Jó é que saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Apesar de não ter o relato da impressão da mulher de Jó sobre estes eventos todos, qualquer um de nós pode imaginar que essa mulher tenha ficado arrasada. A gente não consegue imaginar perder um filho, quem dirá perder os 10 de uma vez, num evento assim tão trágico, né? E uma família tão bonita, tão unida. Mas ela não se queixou nesse momento. Ela se queixou, na verdade, ela fez um relato, um desabafo, quando ela viu Jó cheio de feridas. Aquela cena terrível de um homem que perdeu totalmente a sua dignidade, um homem nobre, talvez um príncipe, que agora estava ali jogado, cheio de feridas, muito machucado, né? Muito ferido. E ela ver o seu esposo naquela situação quebrantou o seu coração. Você às vezes fica revoltado, revoltada, né? Nós mulheres, às vezes a gente fica assim indignado quando vê um sofrimento. E quando o sofrimento do outro esbarra na gente, a gente também sofre, não é verdade? Às vezes o sofrimento não é meu, não dói dentro do meu corpo, mas dói na pessoa que está próximo de mim. E eu sou impactada por isso. Você é impactado por isso. E então, nessas situações, a gente precisa desabafar. A gente precisa dizer o que está no nosso coração. Deus entende.
né? Deus entende, Deus fez as mulheres e Ele entende os nossos limites, Ele sabe que nós precisamos falar. Deus conhecia o luto dessa mulher, Deus sabia o tamanho da dor que ela estava vivendo. Como Jó, assim como Jó, ela não estava entendendo o que estava acontecendo, por que tanta dor. Ela não sabia qual era o propósito de Deus em manter o seu esposo vivo. Ela não sabia que tudo seria restaurado. Ela só tinha uma informação. Ela tinha uma certeza. Eu estou vendo meu esposo nesse terrível sofrimento. Será que não é melhor já interromper esse sofrimento para não vir mais sofrimento adiante? Será que não é melhor já parar por aqui? Será que ele vai precisar ainda sofrer mais? Será que não é melhor logo ele morrer, né? Então ela expressou o seu sentimento. Então assim é importante também nós colocarmos para fora aquilo que nós estamos pensando, até para poder fazermos os ajustes diante da situação de crise. Não adianta nós ficarmos respondendo está tudo bem, né? Não tem problema, está tudo bem, quando na verdade estamos destruídas, isoladas, amarguradas e sofrendo. Deus não nos julga, nós podemos falar da nossa queixa e podemos confiar tudo a Ele. Por outro lado, também, nunca devemos julgar o motivo da revolta de ninguém. Eu sempre, quando ouvia esse discurso da mulher de Jó, eu sempre pensava, puxa, como é que pode, né? Até a mulher dele vai desprezar. Eu nunca pensava pelo lado do sofrimento dela, né? Então, por que julgar os motivos de revolta do outro? Talvez a gente não consiga se colocar no lugar do outro e entender a dor. Então, nesses casos, a gente deve apenas respeitar, procurar entender e não fazer cobranças. As cobranças, elas não ajudam o sofredor. Apenas ore, coloque diante do Senhor e no tempo certo, Ele fará o que for melhor para os seus filhos e filhas. A segunda lição: podemos aprender no meio do sofrimento. É preciso calar-se e refletir. O texto diz: Ele respondeu: Você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Jó, capítulo 2, versículo 10. Algumas versões dizem a expressão que Jó teria dito falas como qualquer doida. Porém, Jó não usou a expressão doida como alguém que estivesse desprovido de sanidade mental. Ele não quis dizer que ela era louca, doente mental. A expressão que ele usou denota insensatez, falta de entendimento ou visão distorcida dos fatos. Então, Jó convida a esposa para uma reflexão. E ele fala o seguinte: aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Nesse momento, o silêncio. Ela não retrucou, ela não contra-argumentou, não ficou falando, você está me chamando de insensata, você está me chamando de não lúcida, o que você está querendo dizer? Ela não retrucou, ela não se prolongou, apenas o silêncio. Ele fala, aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? E ela não fala mais nada. Uma característica muito comum das mulheres é que a gente gosta de falar, a gente sente necessidade de falar. A gente gosta de falar, a gente precisa falar, né? Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos mostrou que as mulheres falam em média 20 mil palavras no dia e os homens em média 7 mil palavras, né? É muito comum, às vezes, nos grupos, nas redes sociais, a gente vê as mulheres comentam o que aconteceu e os homens, quando respondem, eles respondem ok. Mas para nós, mulheres, é importante a gente falar. Mas, por outro lado, como a gente às vezes fala demais, a gente tem um pouco mais de dificuldade de ficar quieta também. Então, mulheres, né, que gostamos de falar, há momentos que a gente deve apenas ouvir e refletir, fechar a nossa boquinha e só escutar o que Deus tem para nos dizer. Eu estou falando para as mulheres, mas é claro que isso se aplica aos homens também, né? Às vezes a gente fala sem parar, sem refletir. E neste caso,
quando Jó chama a mulher para uma reflexão, ele faz uma pergunta: nós vamos receber o que é bom e o que não é bom a gente não recebe? E aí ela fica quieta. Então, há horas que nós precisamos silenciar. A mulher de Jó mostrou a sua capacidade de ouvir e de refletir sobre a enorme verdade que seu marido havia dito. O fato dele estar doente não havia retirado a sua integridade. Vejam, com certeza esse casal, ele partilhava dos desafios, das dificuldades do dia a dia, da criação dos filhos, de cuidar dos negócios. Nitidamente eles eram parceiros, eles caminhavam juntos, eles eram uma família estruturada, uma família próspera. E tudo isso não podia ser só atribuído a Jó. A sua mulher era uma peça muito importante no desenvolvimento da família. E ela entendeu ali que ela podia escutar o que ele estava falando, apesar dele estar ali totalmente, né, ferido e com seu corpo já em estado bem complicado, né, de infecções no seu corpo inteiro. Deus está agindo na história o tempo todo. Podemos até desabafar, mas precisamos silenciar e ouvir o que Deus tem a nos ensinar. O silêncio e a reflexão nessa verdade tão importante que seu esposo trouxe pôde dar paz ao seu coração e o aquietar. Terceira lição: podemos seguir adiante, a vitória virá em meio às lutas. O texto diz: o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. Jó 42, versículos 12 e 13. A doença de Jó pode ter durado meses, talvez um ano até, pelo tempo, até que seus amigos chegassem e o tempo todo de diálogo, até que houvesse o desfecho. Essa doença se prolongou. E pelo que entendemos, a mulher de Jó seguiu ao lado dele, apesar de todas as dificuldades, convivendo com o homem nas seguintes condições: coceira forte, insônia, feridas e crostas supurantes, feridas com vermes e pus, pesadelos, mau hálito, perda de peso, calafrios e febre, diarreia. Esses eram os relatos aí de Jó sobre o que estava acontecendo com o seu corpo. E a mulher conviveu com o homem nessas condições. Na verdade, sendo ela sua companheira de vida, o sofrimento de Jó também foi o sofrimento daquela mulher. Uma pessoa que vive com o sofredor, como eu disse, ela também sofre os impactos desse sofredor, sofre junto. Por outro lado, uma pessoa que vive com alguém que é bem-sucedido também recebe esses impactos, também é bem-sucedido. Então, às vezes, a dor não é minha, é do outro, mas ela também dói em mim, impacta em mim. Mas, às vezes, o sucesso é do outro e eu também sou beneficiado por isso. O propósito da história de Jó é promover uma reflexão sobre por que sofrem bons e justos sobre a face da terra, se Deus é amor, misericórdia e justiça. Mas a resposta vem do próprio sofredor. Deus é soberano em sua vontade. Tudo o que acontece faz parte do seu plano, ainda que nem sempre fique claro o porquê. Vejam, irmãos, Jó reconhece: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu nem poderia saber. Meus ouvidos tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Possivelmente, a mulher de Jó também teve essa compreensão. Agora, a história dessa família é restaurada e foram tremendamente abençoados, com muito mais bens do que inicialmente, e com filhos e com vida longa. Depois que Jó compreendeu a soberania absoluta de Deus, ele nem precisaria ter tudo de volta, todos esses bens de volta. Ele poderia seguir em paz com seu coração. Ele já tinha feito oração, ele já tinha orado inclusive pelos seus amigos. E juntamente com ele estava a sua esposa. Porém, neste caso, Deus quis fazer assim, e ele fez. Porque ele é soberano, e ele pode fazer tudo.
O mais importante é reconhecermos que vamos continuar servindo a Deus quando vierem as bênçãos e também quando elas não vierem. Quando tudo estiver bem ou quando tudo não estiver tão bem. A vitória não é sinônimo de receber coisas. Nós já sabemos disso, não é verdade? O texto diz, 1 João 5,4: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Irmãos, concluindo, apesar da mulher de Jó não ser a personagem do livro principal, não ser a personagem principal do livro, e ter apenas uma pequena fala, podemos aprender com essa mulher que Deus escuta e entende o nosso desabafo e não nos julga por isso. Entendemos que precisamos nos silenciar para entender o recado de Deus para as nossas vidas e que as vitórias virão em meio às lutas, sendo que a vitória maior é experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Meus irmãos, que Deus nos abençoe ricamente, poderosamente, que você possa ser alcançado a cada dia com as bênçãos e as misericórdias do Senhor. Eu estou com saudade, nós estamos com saudades, mas domingo que vem, dia 13, nós estaremos juntos no nosso templo, na Rua Mariluz, número 176, às 18 horas, para juntos agradecermos a Deus, orarmos ao Senhor, louvarmos o seu nome e aprendermos a sua palavra. Não fique de fora, participe, estaremos lá, vai ser uma alegria muito grande. Um grande beijo a todos e um ótimo domingo. Se a desarmonia em teu viver continua sempre avante, se parece tudo um sofrer, continua sempre avante. Não há alegria em teu lar e os desencontros são constantes. Mesmo assim tu não podes parar, continua sempre avante. Segue com Jesus no caminhar, Ele sempre vai adiante. Jesus quer te orientar, continua sempre avante. Quando der vontade de parar, continua sempre avante. Mesmo com vontade de chorar, continua sempre avante. Um cristão não pode recuar, em Jesus tem força bastante. Com coragem sempre avançar, continua sempre avante. Segue com Jesus no caminhar, Ele sempre vai adiante. Jesus quer te orientar, continua sempre avante. Continua sempre avante. Continua sempre avante.